Hoje é dia de Mengão, final da Taça Rio. E o Fla-Flu, ou melhor, Flu-Fla, começou antes mesmo da bola rolar. A briga é pelo direito de transmissão da partida. Jogador do Flamengo testa positivo e está fora da final. Você vai entender tudo o que está rolando nos bastidores a partir de agora no seu canal Raflamelo. Peço que você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos e, se puder, dá aquela moral, é só seguir as redes sociais do canal Raflamelo 81. Amigos, esse já é um dos maiores Fla-Flus da história nos bastidores. A briga está rolando desde cedo. O Fluminense é o mandante, tem o direito de transmitir na Flu TV, mas o Flamengo entende que também pode transmitir na Flá TV. Tudo começou quando o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Marcelo Jucá, rejeitou o pedido da Procuradoria de liberar a transmissão para o Flamengo na Flá TV e pediu que Flamengo, Fluminense e Ferge se manifestassem até às 11 horas desta quarta-feira. Flamengo e Ferge já apresentaram defesa. O Fluminense não, mas o presidente Mário Bittencourt detonou o Flamengo e a Ferge em suas redes sociais. Nós apuramos, vamos colocar todos os materiais no ar para o torcedor entender o que está acontecendo. Por enquanto, o jogo vai passar apenas e exclusivamente na Flu TV. Por que eu estou colocando na condicional? O Fluminense deve transmitir o jogo na Flá TV, porque tudo isso pode mudar e acontecer uma reviravolta até o apito inicial. Ao presidente Marcelo Jucá, o Flamengo diz que, como o regulamento foi feito antes da MP assinada pelo Bolsonaro, é justo que os dois clubes tenham o direito de transmitir a partida. Ou seja, o Flamengo entende que pode transmitir na Flá TV. O Flamengo argumenta ao TJD que o regulamento do Carioca foi feito antes. E, inclusive, o Rodrigo Dunche, que é o vice-geral e jurídico do clube, disse o seguinte: é preciso explicar a questão da MP. Ela tem como razão de ser dividir entre mandante e visitante os direitos de transmissão e pressupõe um jogo de ida e um jogo de volta. Nesse jogo, o jogo de hoje, o jogo de logo mais, é apenas um jogo, é uma final, decisão única, e o mandante é o Fluminense. Portanto, o Flamengo, desde o começo, entende que era um absurdo dar o mando a um time só. É também importante dizer que nos jogos únicos, o mando de campo é conjunto, mas o regulamento foi feito antes da MP e isso não foi considerado. É a palavra do Flamengo na pessoa do vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunche. A Ferge acabou de se manifestar e disse o seguinte: em razão do exposto, não há como desconsiderar a razoabilidade do pedido deduzido pela Procuradoria. Ou seja, a Ferge apoia o Flamengo, está ao lado do Flamengo pelo direito de transmissão também na Flá TV. O Fluminense não vai se manifestar formalmente como solicitado pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Marcelo Jucá. A manifestação do presidente Mário Bittencourt foi o texto que ele publicou em suas redes sociais, detonando todo mundo. Ele disse o seguinte: o presidente da federação, com o intuito claro de beneficiar um clube em detrimento de outros, aliás, o que vem sendo feito desde o início da competição. Desta forma, deixamos que eles sozinhos terminem o trabalho que estão fazendo, rasgando as regras. Com isso, o Fluminense abriu mão de juntar a defesa nos autos e aguarda de camarote a decisão de Marcelo Jucá. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, fez fortes críticas à Ferge, dizendo que a federação favoreceu o Flamengo. O título do texto do mandatário tricolor é o seguinte: O Nascimento da Gato Ferge. E o Bittencourt diz que uma explicação sobre os fatos destes 2 dias ilustra de forma nítida o desmonte do futebol carioca. Vamos lá.
A Ferge autorizou o Flamengo a transmitir seu jogo contra o Boa Vista, dando validade ao direito do mandante. Em seguida, a Ferge foi à Justiça Comum e pediu que a Globo transmitisse o jogo da semifinal e finais, mas informa que o Flamengo está respaldado pela MP, que garante o direito do mandante. O Vasco transmitiu na sua TV o jogo contra o Madureira, com a anuência da Ferge, que não faz nenhum movimento contrário. A Globo, então, consegue uma decisão onde, em seu entendimento, se desobriga de transmitir o jogo apenas de já ter pago por ele. No mesmo dia, o Fluminense ganha o sorteio de mandante, realizado na sede da Ferge, sorteio este, auditado na hora pelo presidente do STJD. E diz mais, o Fluminense, então, de forma honesta, faz consulta à TV Globo sobre se poderia realizar a transmissão pela Flu TV, já que a emissora não possui interesse em transmitir o jogo, apesar de já ter pago como mera liberdade. Neste intervalo, entre o pedido do Fluminense e a resposta da Globo, o Flamengo, através de seu presidente, procura o Fluminense, pede autorização para a transmissão na Flá TV. Ou seja, o Flamengo, ao procurar para solicitar a transmissão, reconhece expressamente que o direito é do Fluminense. O Fluminense não atende o pedido do Flamengo, porque a Globo já pagou por esta transmissão e o clube entende que a transmissão não deve ser comercializada, mas informa que, para o bem do futebol, a transmissão será aberta e que todos os torcedores do país, inclusive os do Flamengo, poderão ver o jogo na Flu TV de forma gratuita. Na sequência, a Globo responde que autoriza o Fluminense a transmitir o jogo em seu canal do YouTube sem nenhuma restrição. O Fluminense faz ofício à Ferge, informando que fará a transmissão do jogo em razão da autorização da Globo e ressalta que Vasco e Flamengo transmitiram seus jogos em suas plataformas digitais nas rodadas passadas como mandantes que eram. É uma briga que acontece nos bastidores. Na minha visão, o Fluminense está certo, cobrando o seu direito. O Fluminense joga em cima da própria MP, que o Flamengo lutou, foi a Brasília para conseguir, e eu não vejo o Flamengo lutando também para transmitir na Flá TV. Mas existem alguns fatos importantes para o torcedor saber. O processo movido pela Ferge, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tenta obrigar a Globo a transmitir o jogo de hoje, não foi encerrado. Corre o processo da Ferge contra a Globo. Segue em andamento e pode ter a atualização a qualquer momento. A Globo, no entanto, não pretende transmitir, nem mesmo se a decisão mudar. Ou seja, existe uma possibilidade da Ferge conseguir esse recurso e a Globo ser impedida de transmitir o Fluminense e Flamengo, a final da Taça Rio, logo mais 9h30 no Maracanã. O segundo ponto, o Fluminense não desistiu de transmitir o jogo e tem uma equipe robusta escalada para a transmissão de hoje à noite na Flu TV. O Flamengo também mandou equipe com várias câmeras para transmitir a partida de hoje. O Flamengo aguarda uma decisão final do Tribunal de Justiça Desportiva. Muita coisa pode acontecer até o momento do apito inicial. Eu não sou especialista em direito, já disse aqui, nem pretendo ser, mas parece que o Flamengo está indo aí contra o que brigou, né? Essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso aí abre precedente que pode prejudicar o clube em competições futuras. O Flamengo fez uma história, né? Foi lá, liderou nessa questão da MP. Aliás, muitos torcedores estão contra o clube nessa de querer também transmitir o jogo na Flá TV. E existem muitos torcedores de dirigentes, né? Aqui a gente tenta fazer o melhor jornalismo possível. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente critica. Quando a gente vê uma coisa certa, a gente aplaude. Mas o termômetro que está acontecendo nas redes sociais, nos canais youtubers, o termômetro é esse. A própria torcida está indo contra o clube nessa questão de querer mudar o regulamento, né, ir contra a medida provisória, simplesmente para se beneficiar nessa final e transmitir o jogo na Flá TV. Bom, o Flamengo está lutando e existem divergências
dentro da própria diretoria. Existem dirigentes que não querem brigar contra isso, querem deixar o jogo na Flu TV, já que o Fluminense tem direito, mas o clube informou que vai brigar até o final, né, para tentar transmitir esse jogo aí na Flá TV. Na última segunda-feira, o Flamengo disse que seguiria a nova MP e informou o seguinte em sua rede social: o Clube de Regatas do Flamengo desde já registra que cumprirá integralmente o que está definido na medida provisória, estando liberada assim a sua imagem neste jogo para o Fluminense e ou Rede Globo ou outra televisão. Como a Globo não quis transmitir, o Fluminense com todo direito vai transmitir na Flu TV. Flamengo, faz o seguinte, resolve essa parada dentro de campo, vai lá, bate de frente, faz uma super preleção lá do Jorge Jesus com os jogadores do Flamengo entrando com sangue nos olhos, vencendo o Fluminense, sendo campeão, tudo isso passando na Flu TV para desespero dos torcedores, é claro, com muita responsabilidade, não tem jogo ganho, é uma final, é um clássico, mas o Flamengo deveria responder dentro de campo e não na justiça. Esquece esse lado político, esse lado de justiça, isso só prejudica ainda mais o clube. Você vê, se o Flamengo transmitir o jogo na Flá TV, eu já obtive uma informação de dentro das Laranjeiras que o presidente Mário Bittencourt vai acionar a Justiça Comum. E fica feio, fica manchado a final do Campeonato Carioca. Um campeonato bagunçado desde o início, um campeonato que a regra coloca como Fluminense, o mandante, num sorteio. O Fluminense ganhou o que para ser mandante? Agora a gente está discutindo aqui a regra da FERJ, da Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o Flamengo foi o maior pontuador no geral, né, uma campanha impecável com apenas uma derrota, a derrota quando colocou o Sub-20, e aí o Flamengo não é o mandante. É isso que a gente tem que discutir e não tentar mudar tudo, né? O Flamengo contra tudo e contra todos, que a gente sempre fala, aí, amigo, fica complicado e realmente eu não concordo com essa posição da diretoria do Flamengo. Bom, o clube informou que um jogador testou positivo após os exames realizados nesta quarta-feira. O atleta, que não teve o nome revelado, foi afastado e colocado em quarentena. Os demais 40 componentes testaram negativo e estão aptos para a decisão. É a primeira vez que um atleta do Flamengo testa positivo nas últimas 5 semanas, né? Desde que o clube realizou aqueles 300 exames e aí 38 casos positivos, é a primeira vez que um atleta testou positivo. Nós aqui do canal Raflamelo temos muita responsabilidade, muita ética, portanto não iremos revelar aqui o nome do jogador. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Antes que eu esqueça, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu placar. Quanto será o clássico de hoje? Fla-Flu, Flu-Flá, que já começou com tudo aí nos bastidores. A briga tá boa e até o início muita coisa pode mudar. Eu até esqueci de falar aqui, só finalizando mesmo, total de jogos. Flamengo e Fluminense se enfrentaram em 416 vezes. 154 vitórias do Flamengo, 134 empates, 128 vitórias do Fluminense. O Flamengo marcou 619 gols e o Fluminense 557. O último clássico envolvendo Flamengo e Fluminense foi na semifinal da Taça Guanabara 2020, 3-2 no Maracanã no dia 12 de fevereiro, com 53.571 público pagante, gols de Bruno Henrique aos 2 minutos do primeiro tempo, Gabigol aos 8 minutos e Felipe Luiz aos 4 do segundo tempo. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Raflamelo.